Eu vou seguir um pouco a programação, que a sua fala estava prevista como controle interno, obras e serviços de engenharia. Eu queria, por favor, que você comentasse o papel do controlador em relação a essa auditoria interna em relação a obras e serviços. Por favor. Ok. O Vitor, na sua fala, ele trouxe aqui a notícia do seguinte, que o SIGA, ele não é só contábil, que a princípio fica parecendo que o SIGA é tão somente uma captação de dados contábeis, não é? Se nós olharmos lá em obras, o que o SIGA está pedindo, nós vamos ver que bastaria que, de fato, estivesse sendo cumprido aquelas inserções de dados sobre obras para que o controle pudesse exercer o seu papel. Então, é fundamental que vocês cobrem isso. A gente tem recebido... Ô, gente, só dar um gole aqui, peraí. Nós temos recebido muitas equipes lá no Tribunal de Contas, exatamente nesse sentido da gente dirimir algumas dúvidas e dizer o quanto o controle precisa daqueles dados. Porque os dados que lá vão estar, eles ligam desde a obra, da previsão dela, do programa, até a realização da despesa. Uma outra coisa é que eu preciso ter um gerente disso. Quem é que está acompanhando esse negócio? Eu costumo dizer o seguinte, a gente se preocupa demais com a licitação até ela ser homologada. Ela foi homologada em favor de alguém, parece que, né, tirou um peso de cima da gente. Na verdade, aí começou. Porque o objetivo não é uma licitação, o objetivo é a obra decorrente daquela licitação. Quem é o gerente desse contrato? Os municípios, de uma maneira geral, não têm gerente de contrato. Não tem. Então, a gente precisa ter isso. Por quê? Vai ser cobrado isso. Vai ser cobrado. Então, a gente precisa assistir e ver. Por exemplo, nós estamos aí com todo mundo agora se preocupando com São João, né? Então, quem é que tem acompanhado isso? Por exemplo, tem sido antecipado pagamento para tudo quanto é lado, para São João. Porque há uma alegação de que, se não antecipar, a banda, ou a pessoa lá, o artista, não vem e não toca. Quem é que acompanha isso? Né? É feito entre quem essas coisas? A gente precisa ter gerente de tudo. Né? Então, para o sistema de controle interno, é fundamental de que haja a inserção dos dados na planilha lá de obras. Você vai ver que lá vai te facilitar um bocado, bastante. Ok? Dourado. Pois não, onde dá um sinal? Diga. Meu nome é Flávio, eu sou aqui controlador geral de Porto Seguro. Primeiro, eu gostaria de lhe agradecer a atenção que você deu às perguntas que foram feitas em Salvador. Uma delas foi feita particularmente por mim. Por quê? A pergunta que versa sobre a contratação, a nomeação do controlador. Por que suscitou essa pergunta lá em Salvador? Eu queria que você aqui discorresse um pouco sobre a tramitação dos termos de ocorrência dentro do tribunal e as IRCES. Porque foi lavrado pela inspetoria aqui de Eunápolis justamente um termo de ocorrência questionando justamente a contratação, no caso no particular minha, né, que fui nomeado na estrutura administrativa de Porto Seguro. Eu estou vinculado como cargo de comissão, vinculado exatamente ao prefeito, e foi feita uma interpretação, a meu ver, equivocada, do parágrafo único do artigo 4º ou 2º da 1120, que versa lá que o sistema de controle interno deverá ser exercido por todos os servidores privativos do poder, servidores efetivos, exatamente, obrigado. E eu fiz uma pesquisa aqui na região, esse termo foi lavrado contra Porto Seguro e mais um outro município. Eunápolis, não foi isso? Jicuruçu, pronto. Mas eu tenho 9 municípios e os controladores praticamente têm o mesmo perfil. Muitas pessoas na mesma forma de contratação que foi feita a minha. Né?
Então, eu queria que você discorresse um pouco como é que é feito isso, por que o tribunal ele chega a abrir esse termo para uns, outros não foi questionado uns, se o critério, como é que está sendo visto isso pela sede? Ok. Mais uma vez, eu até tinha notado aqui, de que esses eventos vai nos proporcionar, nós temos uma espécie de um alinhamento de entendimento, né? Que até então a gente não tinha. O Vitor disse aqui de que, em hipótese alguma, nós julgamos do Tribunal de Contas termos a palavra final ou entendermos de todas as coisas. Não, nós somos falhos igual a qualquer um outro, né? Em relação específico a essa pergunta, há um equívoco por parte da ICE ao lavrar o termo de ocorrência e induziu a erro o relator. O texto vai dizer lá, simplesmente, é que o texto reforça de que o controle não poderia ser terceirizado. Não poderia ser uma prestação de serviço fazer o controle do município, mas que teria que o controlador está num cargo criado por lei do município, num cargo permanente, seja ele comissionado ou efetivo, mas ocupando um cargo da hierarquia do município, certo? Então, há um equívoco enorme se achar que isso aí levou de uma obrigatoriedade de que se realizasse concurso público. Então, eu acho, inclusive, que é passivo aí, tranquilamente, de uma solicitação de revisão, né? Não, mas, não pedi reconsideração, ainda está lá? Ok. Mas, então, eu acho que é algo muito, muito simples de se resolver isso aí, tá? Foi um equívoco por parte da ICE ao interpretar o artigo. Tá? Uma outra coisa, a pergunta que foi feita antes, é quanto à razoabilidade. Mais uma vez eu volto a insistir de que a gente precisa fazer. Gente, o que é razoável para a prefeita ali, Quitéria, é razoável também para a Conceição? Uma é prefeita e a outra é assessora lá do tribunal. O que é razoável para um é razoável para o outro? A razoabilidade, ela é subjetiva. Ela não é uma coisa exata. E ela difere completamente de um local para outro. Vamos supor, por exemplo, como foi dito aqui, em relação, por exemplo, à razoabilidade de um custo do gasto com combustível. Vai envolver vários fatores. Qual é, de fato, a dimensão territorial do município? Que tipo de terreno ele tem? Como é, os seus acessos vicinais? Gasta pouco, gasta muito? Quantos motobombas tem ligado lá? Quanto de água é consumido pelos povoados nesses motores e tal? Então, vai envolver N dados de que não estão presentes para indicar consumo. Lá o consumo é um número frio, 10, 20, 30, 40. Não diz o que veio decorrente disso. Então, a razoabilidade também é uma coisa que é muito subjetiva. E vai sempre implicar de que eu preciso demonstrar, né, qual é a minha realidade, por que eu gastei isso. Que pode ser, por exemplo, que um município que tenha gastado 10 mil litros de óleo seja um escândalo. Outro que gastou 100 seja super normal. Então, tem uma grande diferença de um para o outro. Uma outra coisa foi contrato de êxito ou contrato de risco. Qual que é o problema aí? Vou largar para a Conceição responder. No contrato, aliás, na administração pública, tudo que eu contrato é definido, tem o objeto e tem o custo. Definido, claro. Dourado, não poderia fazer por estimativa? A estimativa, ela não é algo irreal, desconhecido.
A estimativa ali é porque eu não tenho os centavos que o prefeito quer acertar na aplicação de saúde e educação. Mas a estimativa não é algo completamente desconhecido, como é um contrato de risco. Eu posso ter tudo, eu posso ter nada. Todo contrato, ele tem que valorar isso. Aí é que vai entrar, por exemplo, seu contrato aqui, já esqueci teu nome, não estou enxergando nada. Flávio, seu contrato, Flávio, por 100 mil, e ao cabo da ação, eu só consegui obter 80 mil. Esse custo, contrato Fábio, foi razoável ou não? Então, o cuidado que se vai ter aí na contratação é exatamente esse. Hoje tem gente vendendo ilusão, né? A última agora é o seguinte, está tendo um número, pelo número de telefonemas que eu recebi, está tendo uma peregrinação nos municípios, oferecendo títulos do governo para sanar INSS. Há pouco tempo atrás foram presos vários advogados aqui na Bahia, inclusive, sobre isso, tá? Mas eles estão correndo os municípios, porque alguém deve ter pego lá qual é o débito de cada município. Então eles já vão na boa, já vai lá, olha, você está devendo 10 milhões, né? Eu tenho uns títulos aí, te dou um deságio de 50%, né? Você me passa 50% desse valor que você está devendo lá, eu te entrego os títulos, você tem tua dívida quitada. Muito cuidado com isso. Esses títulos podem ser pó, cinza, não valer nada. Então precisa ter cuidado com esse negócio. Não é de qualquer jeito assim, achando essas facilidades. Toda vez que alguém oferece uma facilidade mais, você desconfie, né? O negócio está fácil demais. Então, a gente precisa ter sempre um alerta contra determinadas coisas. Então, se o sujeito vem vendendo, né, uma recuperação de crédito, de não sei, é garantido, deixa comigo. Isso aqui, estão vendendo agora também uma cobrança aos bancos de ISS, dizendo que o banco não paga essa prestação de serviço, esse imposto sobre serviço, e que, a depender do município, Caetano então vai enricar. A depender do movimento do município, é dinheiro que não acaba mais. Então precisa ter muito cuidado com isso, sabe? Porque senão você pode estar entrando numa fria, numa gelada, achando que é uma grande vantagem ser um grande abacaxi ou um pepino, né? E aí acabamos com a saúde, com o cansaço, acabou com a gente, né? Não aguentando mais nada. O quê? Não, o contrato de risco, o tribunal não aceita, tá? O tribunal não aceita. Até então, nós não encontramos nada que fundamente isso, não. Aquele parecer da AJU continua valendo. Bom, gente, se a gente, então, concluímos, então, aqui, eu acho que não há mais nenhum questionamento. Eu agradeço a paciência de todos vocês, né, por ter aguardado até agora. Muito obrigado, viu?